pessoal! Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem também. Essa aqui é a segunda tentativa que eu tô... Nossa, eu olhei aqui pra luz e agora fiquei meio cego. Tá. Essa aqui é a segunda tentativa de um vídeo que a gente tá gravando. Se chama Licença Poética. E diz o seguinte: a poesia entrou na minha vida sem pedir permissão. Uma licença poética que mais parecia uma invasão. Me deixou tímido, totalmente sem reação. Me ensinou sobre quebrantamento e sobre o poder do perdão. Andou sobre o mar, ele viu minha situação. Eu estava afundando, profundamente poético, me estendeu a mão. Eu estava morto, e o seu brado tremeu o chão. Saí da minha tumba, e ele me deu restauração. No princípio ele já estava, todo poético, com poder sobre a escuridão. Quando recitou haja luz, houve criação. Nossa colher de inspiração do dia está em Mateus 14, 24 e 32. Também tem João 11, 1 ao 45 e Gênesis 1, 1 ao 4. Mas eu vou ler só a primeira, tá bom? Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Hoje a gente comemora o Dia Mundial da Poesia. Palmas! Na literatura, a gente costuma achar que chamar de licença poética aquelas linguagens que são mais, como pode dizer, informais. São falas, opiniões ditas de uma forma não correta completamente assim, mas que através da poesia, através enfim, a partir da literatura poética, esse tipo de linguagem também pode ser incorporado num texto. Elas normalmente não são aceitas fora do campo da literatura. Vou dizer assim, um exemplo para você. Quando você ouve alguma música, eu acho que isso tem muito naqueles sertanejos raiz que falam sobre a vida no campo e começam a colocar algumas palavras que são incorretas no português em si. Como carpi, carpi de C-A-R-P-I mesmo. Você, em vez de você. Moio ao invés de molho. Então tem algumas frases que a poesia dá essa licença poética para que sejam escritas dessa forma como é falada. É como se eu estivesse falando aqui para vocês. Tô gravando esse vídeo de novo. Em vez de estou, gravando esse vídeo de novo. Em vez de novo. Então, são formas de escrita diferentes do que é o verdadeiro, o correto, né? Que forma como uma liberdade, uma licença poética. Muitos livros são feitos assim por pessoas que não têm tanto estudo, mas tem uma grande sabedoria para ser passada e algumas vezes quem transcreveu essas palavras para esses autores que têm pouco estudo traz essa forma de licença poética também.
Tem alguns livros, um deles é Quarto do Despejo, né, amor? Aquele livro, Quarto do Despejo, né? Que conta a história de uma mulher que o jeito dela escrever traz bastante essa parte de licença poética. Na poesia de hoje eu quis trazer a licença poética divina, um jeito de escrever que é próprio dele, que muitas vezes a gente na nossa pequenez acha que está errado, mas é o jeito dele fazer e é totalmente certo, porque ele nunca erra, ele tem essa característica tão marcante que é dele de nunca errar, ele é inerrável. Muitas vezes a gente ouve e a gente precisa entender qual que é a maneira dele falar, porque ele tem várias maneiras de falar e ele tem licença poética para isso. Aqui eu trouxe 3 casos na Bíblia que ele fala de forma totalmente diferente do que as pessoas normalmente esperariam que ele falasse. A primeira ele fala a partir de estar andando sobre o mar, e nisso ele chama outra pessoa que é falha também, falha como a gente, para estar andando juntamente com ele, que é perfeito. Essa é uma forma dele lidar poeticamente com a situação da falta de crença de Pedro. Outro meio dele fazer de uma forma totalmente nova e totalmente poética foi na questão que ele chamou Lázaro. Depois de muitos dias, Lázaro morto, ele chamou e Lázaro saiu daquela tumba. Então isso eu considero como uma liberdade, uma licença poética que ele teve para poder falar que é esse o jeito dele de fazer ele vencer a morte também. Outro meio de ele usar a poesia para tratar isso dessa licença poética foi na própria criação, onde ele, no meio da escuridão, ele simplesmente falou: haja luz, e houve luz. Então, essas formas aí dele trazer a poesia, que é ele mesmo, são algumas das formas que ele traz na Bíblia. Uma música de uma banda que eu gosto muito, que é a Oficina G3, chama A Lição. Ela traz também essa forma de Deus trabalhar a poesia dele, e como uma forma de clamor. Eles cantam: Deus, temos que aprender o que é o amor a cada dia, não deixar morrer em nós a tua poesia. Então, ele é a poesia, ele tem a licença poética para fazer a poesia dele acontecer. E eu peço para que ele seja para mim e seja para você que está me vendo, que ele seja a nossa poesia. Ele tem essa liberdade nas nossas vidas para falar como ele quiser. E é nisso que a gente vai orar hoje. Senhor, te damos graças por esse dia 80. Teu nome é santo, teu nome é maravilhoso, Pai. Eu preciso aprender cada dia mais a entender essa poesia que é o Senhor. Nesse dia mundial da poesia, eu peço para que o Senhor continue nessa licença poética, falando em nossos corações de forma que a gente só pode encontrar a liberdade para isso na literatura que é a sua palavra. Ó Deus, que a gente possa entender, Pai, todos os dias o que é a sua voz e como que ela está sendo dita para nós. Por favor, Pai, fala conosco. Eu te peço em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Curta, compartilha, comenta, passa para o seu amigo, oferta para o Demel, envia para a gente sua arte. Aproveita que esse é o Dia Mundial da Poesia, faça sua poesia também. Envia para a gente no nosso WhatsApp que está aqui embaixo, nosso grupo de WhatsApp, e para que a gente possa pegar e exibir tudo isso no final do mês. Se Deus quiser, esse mês vai dar certo de estar exibindo, se Deus quiser. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, gente. Não se esqueça, nesse dia de poesia, que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu!